Tire essas mãozinhas bonitas desse rifle, querida. Esta é uma arma de homem. Essas palavras vieram do vice-almirante Marcus Brennan. 3 estrelas na gola. 40 anos de arrogância da Marinha em sua voz. Ele estendeu a mão para o Barrett M107A1, da sargento Kadia Viper Volkov, durante uma reunião conjunta de operações na base Fob Chapman, na província de Khost. O que aconteceu em seguida fez 6 Navy SEALs recuarem e mudou a maneira como toda a força-tarefa via sua única atiradora designada. Porque quando alguém tenta pegar o rifle de um sniper, é melhor estar pronto para perder mais do que apenas o orgulho. A sargento Katia Volkov estava sentada sozinha na sala de instruções improvisada da base avançada Chapman, limpando seu Barrett M107A1 com a precisão de um cirurgião. 28 anos, 1,68 metros de altura, músculos definidos conquistados ao longo de anos, carregando rifles pesados por terrenos montanhosos. Os outros operadores a chamavam de Viper, embora a maioria mantivesse distância. Antes de saber o que aconteceu naquele dia, quer você esteja assistindo do Texas da Califórnia ou de qualquer lugar onde nossos veteranos vivem, aperte o botão de inscrição, porque esta história precisa ser ouvida. A reunião da Força-Tarefa Conjunta estava marcada para as 0810 Navy SEALs do Time 3 Army Rangers do 2º Batalhão, e Kadia, a única atiradora designada além do 1º Grupo de Forças Especiais. Ela conquistara sua posição através de vários confrontos de longo alcance, confirmados em 3 implantações, detendo o recorde de distância do teatro de operações em 2.270 metros, pouco abaixo do recorde mundial, mas verificado por 3 observadores. Para os oficiais superiores recém-chegados de Norfolk, ela era apenas mais uma soldado que não haviam solicitado. O ambiente cheirava a combustível diesel e poeira afegã. Mapas cobriam todas as paredes marcando posições do Talibã nos vales ao redor. Não era sua primeira operação conjunta entre serviços, mas algo naquele dia parecia diferente. Katia aprendera a se atirar com o avô Viktor Volkov, um ex-sniper soviético que lutara no Afeganistão durante a década de 1980. Após emigrar para Montana em 1991, Victor comprou um Remington 700 e ensinou a neta tudo: leitura do vento, estimativa de distância, controle da respiração. Aos 12 anos, ela já acertava cães da pradaria a 500 jardas de forma consistente. Seu pai, um fuzileiro naval que servira na tempestade no deserto, inicialmente se opôs aos sonhos militares da filha. Mas depois de vê-la superar todos os membros de sua antiga unidade em uma competição de reunião, ele mesmo a levou ao recrutador. Ela se alistou aos 18 anos, sendo selecionada para o curso de sniper do Exército dos Estados Unidos, após alcançar pontuação de especialista em todas as qualificações de tiro. O curso de sniper em Fort Benning quase a quebrou. Não fisicamente, ela aguentava marchas pesadas como qualquer um, mas os instrutores a fizeram provar o dobro. Cada disparo tinha que ser perfeito. Cada cálculo verificado 2 vezes. Quando se formou com honras, o próprio comandante lhe entregou o certificado, observando que ela estabelecera vários recordes do curso. Sua motivação era a simples precisão salva-vidas. Cada aperto de gatilho significava mais um soldado voltando para casa. No Iraque, ela cobriu movimentos de comboio, eliminando ameaças antes que pudessem detonar IEDs. No Afeganistão, passou 14 horas em um esconderijo, durante uma nevasca, esperando um único disparo que evitou que uma patrulha inteira caísse em uma emboscada. Aquele disparo de 2.270 membros eliminou um comandante talibã, prestes a coordenar um ataque complexo verificado, documentado lendário entre os que sabiam. A sala de instruções se encheu de testosterona e ego. Às 07h55, o vice-almirante Marcus Brennan entrou com sua comitiva 3 comandantes, 2 tenentes e medalhas suficientes para encher uma loja de artesanato. Brennan insistira em participar pessoalmente do briefing tático contra o conselho de sua equipe
determinado a mostrar que ainda entendia de operações de campo, apesar de 15 anos atrás de uma mesa. Ele avistou Kadia e imediatamente os olhos se estreitando ao ver o estojo do rifle. O Barrett estava apoiado na parede sua presença de calibre .50, exigindo o respeito de qualquer um que entendesse de precisão a longa distância. O almirante caminhou direto até ela, ignorando os Rangers e os SEALs. Sua voz carregava o tom condescendente reservado para quem ele considerava inferior. Perguntou o que uma garotinha estava fazendo com uma arma tão grande, se ela sequer sabia usá-la corretamente. O sargento-mestre Williams dos Rangers tentou intervir explicando que a sargento Volkov detinha o recorde de distância para engajamentos confirmados em todo o teatro de operações. Brennan o dispensou com um gesto declarando que aquela operação precisava de atiradores de verdade, não de cotas de diversidade preenchendo posições de combate. O almirante continuou afirmando que atirava competitivamente desde Anápolis e que entendia de precisão melhor do que alguns soldados alistados, brincando com equipamentos além de sua capacidade. Ele estendeu a mão para o Barrett, declarando que verificaria pessoalmente se a arma estava sequer devidamente mantida. Foi aí que cometeu o erro. Agarrou o cano do rifle tentando arrancá-lo dela. Na comunidade de snipers, tocar na arma de outro atirador sem permissão violava a regra não escrita mais sagrada. Todo operador sabia que o rifle estava zerado especificamente para ela, ajustado à sua distância ocular, ao seu padrão de respiração, ao seu acionamento de gatilho. O suboficial-chefe Jackson do SEAL Team 3 interveio alertando o almirante de que Viper fornecera cobertura nas últimas 3 operações deles. Brennan riu de verdade, dizendo que mostraria a todos como era a verdadeira pontaria se ela não aguentasse a pressão. As mãos de Kadia permaneceram firmes, mas por dentro ecoavam as palavras do avô. Nunca deixe que vejam você desmoronar. Ela pensou em cada oficial que questionara sua presença em cada soldado, que presumira que ela conquistara a posição por cotas e não por mérito. O peso do momento a oprimia. Não era raiva. Isso ela aprendera a canalizar há muito tempo. Era algo mais profundo, um cansaço até os ossos, por ter de se provar constantemente. No Iraque fizeram um disparo através de uma tempestade de areia que salvou um comboio médico. O relatório pós-ação atribuiu o feito a um momento oportuno. No Afeganistão, eliminara 6 talibãs em 8 segundos durante uma emboscada complexa. O briefing mal mencionou sua contribuição. Ela olhou para as mãos macias do almirante, sem calos de horas de estande, sem sujeira sob as unhas bem cuidadas de construir esconderijos. Suas fitas incluíam uma estrela de bronze, sem o dispositivo V Serviço Meritório, não valor em combate. Homens como ele tomavam decisões que matavam operadores e depois voltavam para escritórios com ar-condicionado e jantares políticos. Sua mente foi ao soldado de primeira classe Martinez, 19 anos morto por um sniper que ela rastreava havia 3 dias. O comando a tirara da caçada dizendo que precisavam dela em outro lugar. Martinez morreu porque alguém de uniforme impecável tomou uma decisão tática a uma distância estratégica. Mas aquilo já não era sobre ela. Todo operador naquela sala dependia da cobertura. Se Brennan quisesse brincar com a posição dela, pessoas morreriam. O aperto de Brennan no cano do Barrett ficou mais firme, puxando com mais força. Kadia não soltou. O rifle virou uma ponte entre 2 mundos, a autoridade dele e a expertise dela. A temperatura na sala caiu 10 graus. Então a inteligência chegou e isso mudou tudo. O especialista Murphy irrompeu pela porta com informações urgentes, 6 alvos de alto valor vistos atravessando o vale. Uma reunião da liderança talibã em 4 horas. O tipo de oportunidade que surge uma vez por destacamento. Mas seria necessária cobertura precisa para eliminar as posições de segurança sem alertar o grupo principal. Brennan imediatamente começou a delinear seu plano, sugerindo que um de seus oficiais de Estado-Maior poderia assumir a cobertura caso aquela sargento não desempenhasse sob pressão.
O tenente, que indicou talvez com 25 anos, qualificara-se como atirador no treinamento básico, muito aquém do nível exigido para tiro de precisão em combate. O chefe Jackson tentou argumentar com o almirante, explicando que aquelas posições exigiam disparos específicos por janelas estreitas, ângulos que só um sniper experiente conseguiria. Os alvos estariam a distâncias variáveis de 800 a 1.600 metros, com ventos cruzados pelo vale chegando a 15 mph. Brennan dobrou a aposta declarando que pontaria é pontaria e que sua experiência competitiva em Anápolis o habilitava a julgar quem poderia cumprir a missão. Foi então que ele cometeu o segundo erro, puxou Barrett com força suficiente para desequilibrar Kadia. A resposta dela foi pura memória muscular. Entrou em ação o treinamento de combatíveis do Exército nível 3. Ela torceu o rifle usando o próprio impulso do almirante contra ele. A mão esquerda dela encontrou o pulso dele aplicando pressão sobre o nervo mediano enquanto girava. A chave articular aperfeiçoada em centenas de horas de treinamento de combate aproximado poderia deslocar articulações se aplicada por completo. O estalo foi audível. Não foi fratura, ela controlara, mas certamente houve distensão de ligamentos. Brennan caiu de joelhos, o rosto pálido. Sua equipe de segurança levou as mãos às pistolas. Todos os operadores especiais se levantaram. O impasse durou 3 segundos que pareceram 3 horas. Então Kadia fez algo que ninguém esperava, ajudou Brennan a se levantar profissionalmente e sem emoção. E lhe fez uma proposta. Dê-me 6 alvos no alcance máximo, qualquer distância que o almirante escolher. Se eu errar um único disparo, aceito qualquer punição disciplinar que quiser, inclusive conselho de guerra por agredir um superior. Mas se eu acertar os 6, o senhor me deixa conduzir a cobertura da missão sem interferência. Brennan, embalando a mão ferida, concordou entre dentes. Seu orgulho não o deixaria recuar mesmo ferido. Foram para o estande atrás da FOB. A notícia se espalhou rápido. Em minutos, 40 soldados se reuniram para assistir. Colocaram-se 6 alvos, 801.000, 1.200, 1.400, 1.600 e 1.810 metros. O último levava o Barrett ao limite de seu alcance efetivo naquelas condições. Kadia não se apressou. Conferiu os padrões de vento, calculou a queda do projétil, considerou a densidade do ar na altitude. Para distâncias extremas além de 500 metros, ela precisaria considerar o efeito Coriolis, a rotação da Terra que afeta a trajetória da bala. O peso do Barrett se acomodou em seu ombro como um velho amigo. Primeiro disparo, 800 metros, centro do alvo. Segundo disparo, 1.000 milímetros, acerto perfeito apesar de uma rajada súbita. Terceiro disparo, 1.200 milímetros, ajustou para o efeito de miragem atingindo o centro. Quarto disparo, 1.400 milímetros, através de um vento cruzado que teria desviado a maioria das balas. Quinto disparo, 600 milímetros, o projétil levou mais de 2 segundos para impactar. Tiro na cabeça. O alvo final aguardava a 1.810. Ela esperou o vento falar lendo os padrões na poeira. O gatilho quebrou limpo. 3 segundos de tempo de voo. O alvo de aço soou como um sino de igreja. O almirante Brennan permaneceu em silêncio por 30 segundos, a mão ferida enfaixada por um socorrista. Então fez algo que chocou a todos, saudou com a mão esquerda. Não era exigido para pessoal alistado, mas o gesto significou tudo. Ele se desculpou publicamente, admitindo que deixara o preconceito se sobrepor ao julgamento. Disse que estivera na Marinha por 30 anos e nunca tinha visto uma pontaria daquele nível. Pediu formalmente que a sargento Volkov fornecesse cobertura para a operação. A missão transcorreu perfeitamente. Kadia eliminou 8 posições de segurança sem ser detectada, permitindo que a força-tarefa capturasse todos os 6 alvos de alto valor. Seu disparo confirmado mais longo naquele dia, 987 através de uma porta de menos de 60 centímetros de largura. As informações coletadas impediram 3 ataques planejados contra forças da coalizão. Por suas ações durante a operação, e não apenas pela demonstração,
Brennan a indicou para a condecoração Estrela de Prata. A citação destacava especificamente seu fogo de precisão, que garantiu o sucesso da missão sem baixas amigas. Mais importante ainda, ele retornou a Norfolk com uma perspectiva diferente, passando a defender avaliações baseadas em mérito em operações conjuntas. 3 meses depois, Kadia recebeu ordens para Fort Bragg como instrutora do curso de interdição de alvos de operações especiais SODIC, posteriormente rebatizado como Curso de Sniper das Forças Especiais. Ela se tornou a primeira instrutora mulher do programa avançado de Sniper. Seu avô viveu o suficiente para ver a cerimônia falecendo 2 semanas depois, com a citação da Estrela de Prata em sua mesa de cabeceira, ao lado de suas antigas medalhas soviéticas. O rifle, ela ainda o tem.